Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria comentar um artigo que o professor Scott Galloway publicou recentemente e qual a implicação desse assunto para o nosso trabalho em projetos. O artigo é um artigo super interessante chamado A Economia da Atenção, ou Attention Economy. E ele conta, e eu achei brilhante, ele fala o seguinte: toda a nossa sociedade, a produção de bens de consumo, a razão da existência das organizações é buscar suprir uma determinada escassez. E quanto mais escasso é um determinado produto, mais valioso ele se torna, ou seja, mais difícil você é de conseguir, etc. Então ele começa e ele fala sobre o petróleo, ele fala sobre o quanto o petróleo era importante do ponto de vista geopolítico, e até hoje é importante. E ele fala, mas o grande ativo hoje não necessariamente é o petróleo. O grande ativo hoje é a atenção. Então isso muda completamente a forma com que a gente enxerga competição e resultado. Então, por exemplo, hoje a gente pega um segmento como o Netflix ou um cinema, ele é um competidor direto da rede social, que é um competidor direto das pessoas que fazem podcast, que é um competidor direto do restaurante. Por quê? Porque todos eles estão querendo o quê? Você consumindo o seu tempo, que é o seu recurso escasso de 24 horas, naquilo, canalizado para aquilo. E é lógico, cada um deles, eles conseguem extrair, processar e monetizar essa experiência, né? Então, por exemplo, hoje, vários restaurantes, eu já tive a oportunidade de ir no mundo, eles não fazem mais reserva e você, por exemplo, antes era só reserva, depois passou a ser reserva com cartão de crédito na garantia. Não, hoje, muitos restaurantes, você compra um espetáculo para um determinado dia, assim, o dia tal, às 9 horas da noite, você comprou um ticket que te dá direito a uma mesa, a uma comida, a bebida, o que for, e esse ticket é seu, ou seja, é como se fosse um ingresso de um show, um ingresso de um teatro, etc. E você começa a perceber o seguinte, que toda a sociedade está nisso. Nós estamos vendo a guerra hoje de Instagram, Facebook com o TikTok, a queda das TVs convencionais, né, da televisão convencional, da televisão a cabo, etc. E eu sei que vocês estão me perguntando assim, mas cara, por que você está gravando, né? O seu podcast, normalmente, ele é com um viés de projetos, com um viés de inovação, implantação, transformando a ideia em resultado. Mas por que você está falando isso? Porque eu vejo duas implicações diretas dessa economia da atenção no nosso trabalho. A primeira delas é dentro do seu próprio projeto. É o seguinte: você já começou a perceber que uma das maiores dificuldades que você tem gerenciando um projeto, liderando um time, ou como Scrum Master, ou como Product Owner, é conseguir a atenção? É conseguir a atenção da equipe para poder discutir um ponto. É conseguir a atenção do seu chefe para te dar um feedback rápido. É conseguir a atenção do seu fornecedor para te entregar o produto. É conseguir a atenção do seu cliente para você validar um determinado resultado. Você está 24 horas por dia buscando atenção e competindo com todas as outras prioridades que a sua organização tem. Ou seja, quantas vezes você não consegue andar no projeto, não consegue entregar as entregas ali do seu sprint, as entregas ali da fase do seu projeto, simplesmente porque você não consegue atenção. Simplesmente porque você não consegue. Por quê? Porque as pessoas envolvidas no seu projeto estão sobrecarregadas até a cabeça de coisas para fazer e você discute como é que eu consigo captar a maior parte da atenção daquela pessoa para eu conseguir capitalizar em cima da minha ideia e conseguir o resultado. Então essa é a primeira coisa que você tem que estar ciente. Então é por isso que você tem que usar métodos inovadores de comunicar, etc., para que você realmente consiga captar a atenção. O que fez, por exemplo, a TED, as conferências TED, um sucesso? Porque eles conseguiram criar um modelo, enquanto todo mundo dava palestra de 1 hora, eles faziam de 15 minutos, e eles pegavam um ponto extremamente bem treinada, elaborada, estruturada. Virou o que virou. Perceberam? Hoje nós já raramente vemos TED
de 15 minutos, nós vemos TED de 8, nós vemos TED de 7. Por quê? Porque as pessoas estão tendo cada vez mais dificuldade em conseguir ter atenção. Eu brinco, esse podcast acabou ficando bom, porque como ele tem normalmente 5 minutos, 5 e pouquinho, as pessoas sentem assim, menos incomodadas de ouvir 5 minutos do que ouvir 3 horas e meia. E a segunda característica, eu falei uma dentro do projeto, outra é o resultado do seu projeto. Provavelmente, eu vou dizer que a grande maioria, talvez 90% das pessoas que estão aqui ouvindo esse episódio hoje, estão envolvidas em projetos cujo principal outcome que você quer é o quê? É conseguir chamar atenção para o que você faz. Você produz um software porque você quer chamar atenção para que a pessoa utilize o seu software. Você escreveu um livro, você quer chamar a atenção das pessoas. Você está construindo uma casa, você quer chamar a atenção dos compradores que vão passar na frente da sua casa. Você montou um restaurante, a mesma coisa. E nós não estamos falando, claro, esse mercado da atenção, ele não é um mercado que surgiu ontem, é claro, desde que o mundo é mundo, esse mercado existe. Só que hoje existe uma competição. Se você pensar em tudo que a sua empresa pode fazer, em tudo que você como pessoa pode fazer, fica difícil. Você tem que priorizar onde você vai colocar a sua atenção. E, disputando com isso, tem as 50 mil coisas dentro do seu telefone, com a sua vida física real dentro de casa, com o seu trabalho, com o seu entretenimento. Então, hoje, se você não consegue se posicionar nessa economia de atenção, você não consegue administrar e criar valor dentro de um ambiente tão escasso. Então pensem nisso, deem uma olhada nesse artigo do professor Galloway, vale a pena. É realmente assim, principalmente para aqueles que têm filhos, para a gente entender como a atenção dos nossos filhos hoje é muito diferente do que ela era há 5 anos atrás. Não é 50. 50 é óbvio, eu estou falando há 5 anos atrás. Pensem nisso, até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.